Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, e a nossa gratidão por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos analisar a questão número 59 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte primeira das causas primárias, no seu capítulo 3º, que trata da criação. E a questão 59, diferentemente das demais, não é uma indagação, mas apenas são considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação feitas pelo próprio Allan Kardec. São considerações longas que nós vamos lendo e em determinados momentos a gente paralisa, fazemos um comentário e continuamos a leitura para que possamos chegar até o final. Então vamos começar. Questão número 59. Allan Kardec faz a seguinte consideração. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Isso porque, no Antigo Testamento, nós sabemos de que tem a colocação de que a Terra foi criada em 6 dias e que Deus teria descansado no seu último dia. A espiritualidade nos ensina que cada um desses dias nós devemos interpretar como sendo uma era, um espaço mais ou menos prolongado de tempo, e não exatamente um dia como nós conhecemos hoje aqui no planeta. É ainda também dos textos bíblicos que Adão teria sido o primeiro homem, criado por Deus há cerca de 4.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Agora, a espiritualidade, através, por exemplo, de Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ela nos diz que Adão é a representação de uma raça. Ele nos fala da raça adâmica, que são aqueles nossos irmãozinhos que vieram emigrados do planeta da estrela Capela, do sistema de Capela, para auxiliar na evolução do planeta Terra. Então, todos aqueles homens, aqueles espíritos aqui reencarnaram com essa missão, além de, obviamente, promoverem a própria evolução moral e espiritual, mas de trazerem para nós todo aquele arcabouço de conhecimentos, principalmente no campo intelectual, que eles já haviam adquirido do planeta em que vieram. E também há uma questão que a espiritualidade nos traz, que Adão pode ter sido até mesmo uma pessoa, mas seria um grande líder depois de um cataclisma que deixou na sua passagem uma história marcada na memória do povo que acabou perdurando por diversas gerações até ele vir a se transformar um mito e conhecido como sendo o primeiro homem. Mas na realidade nós sabemos que não foi isso exatamente que aconteceu. E assim continua Kardec as suas considerações, da seguinte forma. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. Pois é, de fato, essa contradição ela é muito aparente, porque a linguagem dos livros bíblicos é simbólica e nós não podemos, segundo a espiritualidade nos mostra, nos ensina, interpretar o texto da Gênese e outros textos do Antigo Testamento, principalmente, ao pé da letra. Temos que voltar à forma alegórica como falavam. Até mesmo Jesus, quando esteve entre nós,
ele se utilizou de parábolas para nos expor lições que deveriam ser levadas por décadas, por séculos, por milênios. Por isso, a forma de parábolas, elas iam evidenciar uma forma de interpretação mais concernente a cada tempo, a cada momento de compreensão da humanidade e do ser humano. Portanto, com a evolução do ser humano e da própria ciência, os mesmos fatos de antes vão agora recebendo interpretações diferentes. Até mesmo a ciência, ela vem muitas vezes sendo obrigada a rever os seus postulados. Em quantas questões a ciência já não tem revisto? Porque é natural. A ciência estava errada? Não. Ela tinha um postulado de acordo com a limitação do conhecimento naquele momento em que o conhecimento se deu. Com o progresso da própria ciência, com o progresso da inteligência humana, com os novos aparelhos que os homens vão inventando e vão fabricando, a ciência vai tendo maiores possibilidades de ter uma análise mais detalhada dos fatos que se lhe propõe. E assim vão revendo postulados antigos e agora renovando para novos postulados. Por isso, muitas vezes, as pessoas, principalmente os materialistas, quando os religiosos fazem alguma colocação, eles indagam assim: isto é científico? Como se científico fosse sinônimo de verdade. Isso não é realidade, porque a ciência, ela é ciência, e ela está de acordo com o progresso, mas nunca pode ser dita como sinônimo de verdade, porque senão ela já deixa de ser ciência, ela deixa de evoluir, e tudo aquilo que para na evolução, que paralisa na evolução, não está concernente com a lei divina, porque na lei de Deus, na obra da criação, tudo caminha para a evolução, até mesmo a ciência. Por isso, Kardec nos colocou: se algum dia a ciência comprovar que algum dos postulados espíritas estejam equivocados, continuem com a ciência, porque a ciência estará evoluindo e a doutrina espírita então não terá nenhuma pecha de rever um dos seus postulados. Até hoje não foi necessário que a doutrina revesse nenhum dos postulados colocados por Kardec, mas se um dia tiver que rever um dos postulados, isso de forma alguma haverá de desmerecer a doutrina espírita que nós a temos até então. Isso apenas significará que a compreensão do homem, agora com inteligência mais aprimorada, terá condições de buscar, de aclarear melhor novas formas de ver a vida, de receber novas leis divinas para a compreensão da vida na Terra, da criação e de tudo que nos circunda. Apenas isso. E Kardec continua aqui no seu comentário, dizendo assim: diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, segundo, obviamente, os termos bíblicos. Foi tirada do nada. O texto é formal, diz Kardec. Eis por aí que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato, tão certo como do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir. O que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Indaga Kardec. E ele mesmo diz: não, a conclusão a tirar-se é de que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Portanto, a ciência já demonstrou, e hoje mais ainda do que na época em que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, no meados do século XIX, a ciência já demonstrou que muitos fatos bíblicos, se submetidos a uma interpretação literal, não podem ser verdadeiros. E as provas são irrefutáveis que a ciência nos mostra. São fósseis de seres humanos que viveram em períodos muito anteriores
ao período em que a Gênese nos aponta nos indica como tendo vivido Adão e como sendo o início do homem, da vida do homem aqui no planeta, aqui na Terra. Portanto, são muitos os fatos, são muitas as provas que impuseram à teologia uma revisão nos seus dogmas. Mas continua Kardec da seguinte forma: escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está escrita de acordo com o que diz a Gênese, que é um dos livros do Antigo Testamento, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus por isso menor e menos poderoso? Indaga Kardec. Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? E ele mesmo responde: indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos-la mostra sob o aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Deus é o Pai onipotente e é o Criador de tudo que existe no universo. Já nos responderam os Espíritos na questão 1 do livro que nós estamos estudando e que você pode assistir num vídeo deste nosso canal. Deus estabeleceu leis que regem a natureza e a criação se dá de acordo com essas leis. A natureza não dá saltos, ela continua perenemente, dia após dia, ano após ano, década após década, milênio após milênio. O tempo se sucede e o progresso vem. Não seria Deus, o Criador da grande lei divina, o primeiro a desrespeitar as suas próprias leis? Portanto, toda a criação se deu com observância das próprias leis divinas que hoje regem a nossa vida. E Kardec continuou da seguinte forma: de acordo nesse ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal o ano 1654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. E hoje nós já temos a prova disso, vamos comentar daqui a pouco. Continua Kardec. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, e que 1.650 anos mais tarde
toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que do 24º ao 18º século, isto é, que num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria. Apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. E isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir as que combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Bem, para encerrarmos, Kardec encerra aqui. Para nós encerrarmos, vamos considerar que quando Kardec escreveu isso foi em meados do século XIX e que de lá para cá a ciência muito caminhou nessas questões da prova da existência da humanidade na Terra. Hoje, a ciência já comprovou ou já tem elementos para descrever que os textos bíblicos não podem ser interpretados na sua literalidade. Fósseis já foram encontrados, comprovando a existência do ser humano há pelo menos 6 milhões de anos. Obviamente, um ser humano muito menos evoluído do que no nosso estágio atual, que é considerado como hominídeo. Na edição da revista Veja, número 1679, do dia 13 de dezembro de 2000, há uma matéria
em que diz que pesquisadores franceses e quenianos, chefiados pelo paleontólogo Martin Pickford, do College de France, anunciaram a descoberta de ossos fossilizados de um hominídeo, datado de 6 milhões de anos. O achado ocorreu durante escavações na área de Baringo, no Quênia, em 25 de outubro de 2000. Ainda sem catalogação e apelidado apenas de Homem do Milênio, o fóssil do hominídeo é 1,5 milhão de anos mais antigo que os restos do mais velho ancestral humano conhecido na época, encontrado na Etiópia em 94. Ou seja, na Etiópia em 94 já se tinha encontrado restos mortais de um ser humano que datava de 4,5 milhões de anos. Portanto, a ciência já tem provas concretas de que o calendário bíblico deve ser interpretado em períodos, deve ser interpretado em eras. Portanto, toda a linguagem bíblica ela é simbólica e não permite uma interpretação literal. Isso faz uma indagação. Isso desmerece ou descredencia os escritos bíblicos? Obviamente que não. Nem desmerece, nem os descredencia. Apenas nos ensina que a forma que devemos interpretá-los e compreendê-los é diferente. Temos que interpretá-los não na literalidade que o texto nos apresenta, mas de acordo com os conhecimentos que o homem vai adquirindo através do progresso da própria humanidade e da ciência. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.